Bom dia, meu nome é o professor Wellington. Hoje nessa aula eu vou estar ensinando para vocês o que é uma reportagem, né? Se muitos de vocês já ouviu dizer sobre reportagem, geralmente a gente vê uma reportagem nas televisões, que eu trouxe um jornal para a gente estar vendo melhor, né? O que é uma reportagem e o que é uma notícia, né? Só que a gente vai ter que diferenciar esses dois temas, né? Porque eles são diferentes. Muita gente pode confundir reportagem com uma notícia. Uma notícia, ela, ela é geralmente a notícia que está no momento, né? O que aconteceu atualmente, no dia. E a reportagem não. A reportagem, ela é pesquisada, ela é aprofundada mais, né? Antes de sair na televisão, jornal. Então eles fazem toda uma pesquisa, né? Antes de fazer essa reportagem, antes de publicar essa reportagem. A notícia não. A notícia ela sai no momento, e no momento ela já é publicada para todo mundo, né? Do nosso país tá vendo a notícia. E nessa aula de hoje também, dito isso, né? Nessa aula hoje a gente vamos estar aprendendo como fazer a nossa própria reportagem, né? E eu vou estar explicando para vocês um pouco mais, né? Que vai ser aqui embaixo aqui no vídeo, eu vou estar colocando o que a gente vai precisar, beleza? Bom, para a gente começar a nossa reportagem, a gente precisa de um título, né? Para despertar a, o interesse de quem tá lendo essa reportagem, né? Então, toda nossa reportagem a gente vai ter que fazer um título, né? Para dar continuidade, né, a gente vai precisar de uma introdução. O que seria essa introdução? Essa introdução, ela seria para meio que abordar o começo, né? O que vai ser dentro, o que vai ter dentro daquela reportagem. A gente vai estar falando um pouco ali na introdução, né, sobre o tema. E também a gente vai estar precisando de um corpo, né, para tá fazendo a nossa reportagem. O que que é esse corpo? Esse corpo, o que que é o corpo? O corpo da nossa reportagem vai ser nada mais nada menos o que a gente vai tratar dentro dentro dessa reportagem, né? O assunto, tudo mais ali, quantas pessoas foram entrevistadas para aquela reportagem, o que aconteceu naquele exato momento, né? Então isso vai estar tudo encaixando dentro do corpo. E a conclusão, ela vai ser o tema, vai ser um tópico que a gente tem que pôr na nossa conclusão, que vai se resumir o tema tratado, né? Tipo, sei o que a gente tratou ali no tudo da nossa reportagem do começo até o fim, a gente vai estar colocando tudo nessa conclusão. Por exemplo, se a gente está pesquisando, se a gente está fazendo uma reportagem sobre se a laranja ela faz bem à saúde, ali vai estar concluindo se sim ou se não a laranja faz bem à saúde. Essa é a conclusão. Bom, dito isso, vou estar colocando uma reportagem, um exemplo de reportagem, para você estar dando uma olhada como se escreve, né? E com o exemplo que foi dado aí, vou estar pedindo para vocês estar elaborando uma reportagem sobre um fato que vocês tenham curiosidade de descobrir, beleza? Bom dia, o meu nome é o professor Wellington e nessa aula de ciências de hoje vamos estar abordando um tema que talvez vocês já tenham visto falar, que é a cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar, ela é considerada como o ciclo da vida e ela é dividida em três partes, né? Que é os produtores, os animais e os decompositores. O que seriam esses produtores? Os produtores seriam seres que
ele produzem o seu próprio alimento, né? Como assim produzir o seu próprio alimento? A árvore é um ser produtor, ela não precisa se alimentar de outro ser, então ela é considerada um ser produtor. O animal, ele precisa desse ser produtor ele precisa de suas energias para sobreviver, né? Por exemplo, a vaca, ela precisa do capim, e o capim é considerado um ser produtor. E os decompositores, que sobrevivem, né, simplesmente com o restos de outros animais mortos. Mas os decompositores são seres que fica muito complicado a ver a olho nu, certo? E dentro dessa cadeia alimentar, ela é dividida em algumas partes que eu vou estar explicando para vocês um pouco melhor. Que é dividido em 3 partes, que são seres consumidores primários. O que seriam esses consumidores primários? São os que se alimentam dos produtores, ou seja, o que eu já tinha te falado, né? A vaca, ela se alimenta do capim, que é um ser produtor. Outro exemplo é um ser primário, é um grilo, que ele se alimenta da grama, né? E o consumidor secundário, vamos imaginar que seja um sapo, né? Que o sapo, ele vai e ele come o grilo, então ele é considerado um consumidor secundário. E o consumidor terciário, que é a cobra, que ela se alimenta da serpente, do sapo, ela se alimenta do sapo, né? E aí vem um consumidor final, né? Que é, vamos imaginar, um gavião que come a cobra. E ao longo da vida, esse gavião, ele vai morrer, né? E aí, ele morrendo, com os restos dele, entra os decompositores que eu tinha falado para vocês lá no começo do vídeo, né? No começo da aula. Que vai gerar, né? Seres produtores, né? Desses fungos, eles vão ajudar na parte dos seres produtores, né? Que daí eles vão voltar e nisso vai ficar fazendo um ciclo na vida, né? Desses animais. Explicado isso, eu vou estar passando para vocês algumas perguntas, né? Que é: qual é a importância dos decompositores, né? A pergunta número 1 é essa. Dito isso, eu vou estar passando algumas perguntas para vocês. Pergunta número 1. Qual é a importância dos seres decompositores? E o que são... Dito isso, eu vou estar passando algumas perguntas para vocês, né? Para vocês responder. E ao final dessas perguntas, eu quero que vocês ilustrem em seu caderno, né? Como seria uma cadeia alimentar, né? Para mim ver se vocês estão com dificuldades ou não. E após essa pergunta, eu vou estar pedindo para vocês que ilustrem seu caderno em uma folha separada, é melhor. E eu vou estar pedindo para vocês que depois dessa pergunta, de estar respondido essas questões, vou estar pedindo para vocês ilustrarem seu caderno como seria uma cadeia alimentar, beleza?